Na maior parte do tempo, eles praticavam lutas, a única coisa de que Shanna nunca se cansava. Se Bikram estivesse vigiando os meninos, a luta tinha de seguir algumas regras rígidas. Talvez seja necessário matar, mas não podemos agir como carniceiros. Devemos lutar com estilo, insistia Bikram. O estilo é que torna humana a batalha. Bikram não acreditava totalmente nesse lema, mas isso lhe dava um senso de dignidade. E quando se lembrava da carnificina de batalhas passadas, seu único refúgio era a honra. Ele matara muitos inimigos de forma sórdida. Ao receber sua espada, cada menino tinha um tórax protegido por um enchimento de palha grossa, revestido por fora com aniagem. Suas armas eram mais curtas e mais leves do que as de um guerreiro, com lâminas pouco afiadas e pontas cobertas com uma bola de chumbo. Tais medidas serviam para que nenhum deles sofresse graves ferimentos. Não tire muito o corte a ponto de eles não sentirem nada, ordenava Bikram ao armeiro. Tudo bem machucar, mas não sangrar. Como juiz, ele gritava: toque! Toda vez que a espada atingiu o adversário, era o aviso para os meninos se afastarem. Mas não havia muito como controlar o temperamento difícil de Shanna. O menino continuava a brandir a espada mesmo depois de tocar o inimigo, e então Bikram o empurrava para trás, repreendendo e dando-lhe uma tapa na orelha. Mas ambos sabiam que ele secretamente sentia orgulho do filho. Muitas vezes Siddhartha sentia-se mal por derrotar seu amigo, mas Shanna merecia. A cada pequena vitória de Shanna, Siddhartha tinha que ouvi-lo gabar-se durante horas a fio. Além disso, o príncipe aprendeu que o amigo não reconhecia a derrota, a não ser que ela viesse acompanhada de dor física. Ambos exibiam hematomas devido às lâminas cegas. Certo dia, logo depois que haviam completado 14 anos, eles fizeram um de seus treinos habituais. Shanna, incansável, cortava o ar e se jogava sobre o inimigo, seu estilo favorito. Siddhartha observava e se desviava sempre que possível, como uma ágil pantera se esquivando do touro desajeitado que era Shanna. Acertei, gritou Shanna, mas a comemoração foi prematura. Ele tinha atingido de raspão a túnica de aniagem de Siddhartha. Seu ímpeto descuidado lhe deu demasiado impulso e quando passou sem controle, Siddhartha bateu em seu traseiro com um lado plano da espada. Eu disse que acertei antes, não disse? Grunhiu Shanna. Siddhartha deu de ombros. Shanna odiou o sorriso do rosto do amigo. Em vez de discutir, arriscou outra estocada, mas errou de novo. Siddhartha agarrou a camisa de Shanna com sua mão livre, encostou a espada no pescoço dele e o empurrou de encontro à parede do estábulo. Um sentiu a respiração do outro no rosto enquanto se fuzilavam com os olhos. É disso que meu pai tanto gosta? Perguntou-se Siddhartha. Ele sabia, pela maneira como Suddhodana falava sobre a guerra e as campanhas, como o pai se sentia a respeito da luta pela sobrevivência em meio às batalhas sangrentas. Naquele dia, não havia juiz, porque Bikram fora chamado à forja para ajudar a ferrar um cavalo de batalha que se mostrava inquieto. Os meninos aproveitaram para lutar com mais afinco e testar seus limites. Com os pés afastados e o peso bem distribuído, como haviam lhe ensinado, Siddhartha atacou. Ele sabia que levava vantagem por sua envergadura e altura. Era mais alto e mais esguio que Shanna. Deu um golpe rápido e com a maior força que conseguiu. Shanna levantou sua espada e bloqueou o golpe. Aço ressoante contra aço. O ruído áspero sempre fazia com que alguns cavalos relinchassem e batessem os cascos nervosamente no chão. Avise quando você quiser que eu pare de brincar, provocou Siddhartha. Ambos estavam bastante suados depois de praticar por 1 hora. Os músculos retesados sugeriam o contorno dos corpos de homens, não de meninos. Brincar? Eu estou até dolorido de tanto me conter para não derrotar você, disse Shanna. Embora sua força estivesse acabando e o ar queimasse seus pulmões quando respirava, Siddhartha continuava a perseguir Shanna, fazendo recuar. Toque! Dessa vez, Shanna estava acusando o golpe recebido. Ele tinha sido atingido no peito pela ponta da espada de Siddhartha. O príncipe sorriu de um modo cruel, balançando a cabeça. Ele não valeu, disse o sorriso. Vai. Ao ver que o amigo tinha se desequilibrado, Siddhartha jogou sua espada para o ar com um movimento rápido do pulso, pegando-a pelo punho e utilizando-a como uma adaga para atingir o coração de Shanna. Sentia-se exultante por seu domínio e no instante seguinte estava ajoelhado sobre o corpo de Shanna, a lâmina de sua espada pressionando a garganta dele. Deixou que Shanna se levantasse, mas não olhou em seus olhos. Sabia que o amigo não conseguiria disfarçar um certo brilho de ódio, o olhar de desprezo dos que são derrotados. Mas havia outra coisa. Siddhartha achou que tinha ouvido alguém se aproximar silenciosamente. Porém,
antes que pudesse descobrir quem era, o príncipe sentiu que as suas pernas lhe faltaram. Quando Siddhartha se virou, Shana pôs um pé à frente e o fez tropeçar. Ele caiu de cara no chão do estábulo, cuspindo poeira de esterco, e Shana não perdeu tempo. Enfiou a ponta de sua espada na garganta de Siddhartha. Mesmo com a proteção de chumbo, aquilo era doloroso. Você se esqueceu de me matar, disse Shana. Ele abriu seu típico sorriso de vitória, aquele reservado apenas para as ocasiões em que se recobrava da ameaça de uma derrota. Mas seus olhos estavam sombrios, com uma expressão que fez Siddhartha sentir seu coração gelar. Viu só? Disse Shana, debruçando-se sobre ele, com o rosto a poucos centímetros de distância. Essa é a diferença entre você e eu, Siddhartha. O menino sorriu confiante. Mas nem passa pela cabeça não matar você. Algumas das meninas aí falou em matar? Os dois garotos levaram um susto. Devadatta havia surgido sem fazer ruído. Vocês nunca saberão o que é matar. Acreditem. Ele se aproximou sorrindo para eles com desdém. Quer tentar? Disse Shana impetuoso, erguendo a espada sobre o queixo de Devadatta. Siddhartha se empertigou. Os três estavam constantemente na companhia uns dos outros. Deixe que os três fiquem juntos, recomendara Kanki ao rei. Se isolarmos o príncipe, ele sentirá que temos algum plano para ele. Uma das coisas que irritavam Suddhodana em seu relacionamento com o Brahmani era que ele nunca conseguia falar sem adotar um tom de conspiração. Por que ensiná-lo a odiar os inimigos de Sakaya quando tudo o que precisamos fazer é colocá-lo na mesma sala com que um dos seus próprios inimigos? Continuou Kanki. Não era segredo o ciúme que Devadatta sentia de seu primo mais novo. Não vejo problemas em relação ao menino e o primo. Ambos são da realeza, admitiu Suddhodana. Mas por que, Shana? É alguém em que seu filho confia e para quem conta seus segredos. Chegará um dia que você não será mais capaz de ler a mente do príncipe e ele não lhe dirá mais o que realmente pensa. Então poderemos recorrer a Shana e descobrir tudo. Secretamente o rei duvidava desse plano, mas tinha suas próprias razões para concordar com as sugestões do Brahmani. Devadatta poderia lhe relatar as lições do sacerdote, caso elas falassem bem demais dos Brahmanes em detrimento dos guerreiros, e Shana serviria como uma informante sobre a vida privada de Siddhartha. Nisso Kanki tinha razão. Tal arranjo nas aulas irritou Devadatta desde o primeiro dia. Ele, um kshatriya, nunca tivera qualquer contato físico ou muito menos partilhara sua comida com alguém como Shana, um meia-casta desprezível. Esse era o termo usado para quem tinha origens desconhecidas e, de fato, Shana nunca conhecera sua mãe. O nome dela nunca era mencionado e seu pai também não dizia porque ela os abandonara. Quando Kanki dava as aulas a seus 3 pupilos, Devadatta ficava de costas para Shana. Nunca houve uma ocasião em que ele se dirigisse ao menino diretamente. Então era ultrajante que Shana ousasse provocá-lo e chamá-lo para a briga agora. Devadatta pensou no que faria. As duas possibilidades mais óbvias eram ignorar a provocação com um silêncio gélido ou atacar sem aviso. Dar um golpe rápido em sua adaga bastaria. Mas Devadatta tinha 18 anos. Já era um homem. Homens não reagem a ameaças de meninos. A sutileza da questão provocava e decidiu que a única coisa que não poderia fazer era ignorar o insulto. Que tipo de teste você tem em mente? Perguntou ele. Pronunciava as palavras lentamente enquanto falava. Levantou a ponta da espada de Shana e desatarrachou a bola de chumbo. Chega de faz de conta. Shana era corajoso, mas tinha 14 anos de idade apenas. Ficou olhando nervoso para a ponta nua de sua espada enquanto Devadatta retirava sua própria arma da bainha. Você decide, menina, disse Devadatta. Usou um tom de provocação, certo de que não haveria nenhuma disputa. Viu o pombo de Adão de chama tremer. Ambos sabiam que Devadatta poderia acabar com ele sem sofrer nenhuma represália. Mas havia uma coisa que somente Devadatta sabia. O medo que ele inspirava não vinha de suas próprias ameaças. Siddhartha podia ter se esquecido de Asita, mas seu primo não se esquecera de Mara. Ele não podia. O demônio atiçava cada ressentimento que ardia dentro dele, até que ficasse vermelho como brasa. Quando os Devadatta provocava alguém, ele podia ver intuitivamente a fraqueza de seu oponente e não tinha nenhuma misericórdia depois que a briga começava. Mara também fez de Devadatta um grande sedutor. Ele investia com uma autoconfiança inabalável, sendo capaz de elogios melosos quanto de sugestões rudes, e não desistia até conquistar seu prêmio. Suas paixões o levavam aos lugares mais baixos, vielas e tabernas onde as pretensões de casta de nada valiam. Contudo, o que tornava extraordinário, quando o assunto era luxúria, era sua absoluta ferocidade contra qualquer rival que ousasse enfrentá-lo.
mesmo o marido. Devadatta não hesitava em usar sua lâmina para persuadir outro homem de que sua mulher podia ser tomada. Havia boatos de assassinatos clandestinos quando Devadatta encontrava resistência demais, e alguns aldeões ganharam cicatrizes no rosto ou no peito. Não quero lutar com você, só estamos praticando, murmurou Shana. Isso não basta, você me desafiou. Agora você tem que escolher. Peça desculpas de joelho ou se prepare para acordar morto amanhã. Devadatta sorriu, mas não estava pressionando só para se divertir. Também queria deixar clara a lição de que havia certos limites que não deveriam ser ultrapassados. Se Shana pudesse enxergar além das ameaças de Devadatta, teria se dado conta de que seu inimigo não estava em posição segura na corte para de fato matar o melhor amigo de Siddhartha. Parem, disse Siddhartha, ficando entre os dois. Ele hesitara por alguns instantes, sabendo que se interviesse, a luta voltaria contra ele. Shana negaria veementemente que estava prestes a ceder. Devadatta iria maldizer Siddhartha por proteger sua presa, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, ambos os oponentes o empurraram para trás com um olhar de ódio. Não, isso foi longe demais, disse Siddhartha, ficando novamente entre os dois. Dessa vez, Devadatta gritou com ele, um grito de mais pura malevolência. Saia da frente. Mas a mão que o tirou dali, com um soco curto e certeiro, foi a de Shana. O olhar de seu amigo dizia: não se atreva a me salvar dessa. Nunca vou lhe perdoar. Siddhartha ficou perplexo. Ele não podia ver Mara dentro de seu primo, mas percebeu que Devadatta não era em absoluto só um aristocrata arrogante. Era escravo de suas próprias paixões violentas, e Shana também. Naquele momento não havia nenhuma diferença entre os dois. Eles sequer são pessoas. O que aconteceu com os dois? Siddhartha fez a pergunta e então sua visão pareceu penetrar neles. Seus corpos ficaram transparentes, com a membrana fina que cobre a cauda de um peixe. Mas, em vez de enxergar o sangue percorrendo a membrana, Siddhartha viu suas vidas. Cada pessoa era um pacote que continha diversas vidas, todas espremidas no pequeno espaço do corpo. Uma onda de hostilidade irrompia do passado mais negro dentro dos dois. Devadatta era apenas o portador dessa onda, seu instrumento, como as pessoas infectadas são portadoras de febre tifoide. Mas e quanto a Shana? Como podia carregar aquela agressividade dentro dele? Siddhartha não raciocinou tudo isso. Ele sentiu. Nem Devadatta nem Shana estavam olhando para ele. Siddhartha desembanhou sua espada e a deixou entre os dois. Podem lutar, disse o príncipe, olhando-os com superioridade. Mas vocês terão de lutar com a minha espada entre vocês. E se a tocarem, isso significa que terão me desafiado. E será a mesma coisa que desafiar o trono. É isso que vocês querem? Nenhum deles saberia dizer se aquilo era uma ideia ridícula ou uma brilhante tática diplomática. Os dois inimigos se afastaram, continuando o embate por meio de olhares de ódio. Devadatta pôs sua arma de volta na bainha, fez uma mesura arrogante e foi embora sem dizer uma palavra. Shana correu com um olhar que mal escondia seu desprezo. O vento entrava pelas janelas do estábulo. O ar ficou gradualmente mais limpo. Agora Siddhartha ficava com uma oportunidade para pensar se seu dom o visitara novamente. Se fosse o caso, por que ele deveria tomar para si a dor que os outros negavam sentir? Vou repetir, porque eu achei muito forte essa frase. Se fosse o caso, por que ele deveria tomar para si a dor que os outros se negavam a sentir? Eles vão acabar colocando a culpa em mim, eu os impedir de se matarem. Mas a ferida mais profunda, aquela que não iria cicatrizar por muitos anos, era o desprezo que vira nos olhos de Shana. Se ele fosse um portador de ódio como Devadatta, então não haveria muita diferença entre os dois, e a distinção entre amigo e inimigo não fazia sentido. O que havia entre Siddhartha e Shana, a promessa não declarada de que nada poderia separá-los, começou a morrer naquele momento. Não havia escapatória. Mesmo assim, se Siddhartha pudesse apagar uma única memória, teria escolhido aquela. Talvez você se saia bem. Talvez. Talvez. Obrigada pela consideração. O rapaz no espelho sorriu, divertindo-se com a provocação. Pelo menos, Kumbira ainda pensava nele como um menino, mesmo que ninguém mais o visse. Assim. Vindo de mim é muita coisa, respondeu ela. Kumbira olhou para Siddhartha, avaliando. Suas vestes cerimoniais tinham um caimento perfeito. Ele estava de pé, em frente ao próprio reflexo, com diversas jovens damas da corte ao seu redor. Naquele dia em que completava 18 anos, seria reconhecido como herdeiro do velho Suddhodana. Dera início ao ritual das vestes com as pernas e o peito nus, antes de receber as diversas camadas de tecidos, óleos e perfumes.
Cada uma daquelas mulheres, pensou Kumbira, teria lançado olhares cheios de luxúria ao príncipe se tivessem ousadia para tanto. E por que não? Perguntou-se ela. Talvez existissem príncipes mais altos e mais ricos no mundo, mas não no mundo delas. Mesmo assim, Kumbira ainda enxergava a criança que havia nele. Grande parte da inocência de Siddhartha permanecera intacta. Kumbira apreciava aquilo, mas não poderia comentar o assunto com ninguém. O que o rei queria instilar no filho era exatamente o oposto. Deixe-me perguntar algo a você, Kumbira. Quanto eu deveria estar feliz agora? Se existe alguém que sabe, essa pessoa é você. Não diga bobagens. Kumbira apertou os olhos e o cheirou. Que cheiro é esse? Não está bom. Tragam mais sândalo. Imediatamente, uma das jovens criadas correu para o depósito real de ungüentos e temperos. O meu cheiro não importa, Kumbira. Não sou uma sobremesa. Não tenha tanta certeza disso. As moças deram risinhos abafados e ela viu o débil sorriso do jovem desaparecer enquanto se observava no espelho. O dia que se aproximava parecia acabar com toda a felicidade que Siddhartha sentira ao pensar anteriormente nele. Em algumas ocasiões, Kumbira flagrara a tristeza nos olhos sombrios e lábios comprimidos do príncipe, e vê-lo tão retraído quase lhe partiu o coração. Ela se aproximou por trás de Siddhartha e pôs uma rica faixa de seda cruzando-lhe o peito. O que foi? Fale no ouvido de Kumbira. Vou mandar todos os seus problemas para os deuses e eles não ousarão retornar. Siddhartha balançou a cabeça. Kumbira suspirou. Você vai mesmo estragar tudo? Todo o palácio e o povo esperam por isso há tanto tempo? Ele não respondeu. Os jovens são sempre assim. Kumbira estalou os dedos para a moça sentada à penteadeira, que tinha ficado quieta devido ao humor do príncipe. Traga água de rosas para melhorar o humor. A moça pegou o frasco específico e correu para untar os longos cabelos negros de Siddhartha, que caíam encaracolados abaixo do pescoço. Kumbira ajeitou um cacho rebelde. Todos os detalhes precisavam estar perfeitos. O rei iria apresentar seu herdeiro ao mundo. Por mais que Kumbira temesse a fúria de Suddhodana, ela desejava aquele dia para o príncipe com a mesma expectativa que teria se fosse seu próprio filho. Siddhartha vestiu o casaco incrustado de joias que seguravam para ele, grunhiu e agitou sobre o peso da vestimenta. Deve haver algum engano. Isso aqui é para ser usado por um elefante. Uma moça riu e Kumbira lançou-lhe um olhar de reprovação. Embora Siddhartha estivesse cercado de mulheres há 2 horas, alguma coisa fez com que virasse a cabeça. Ele viu uma das criadas mais jovens tentando encobrir seu riso, tossindo e abanando a mão na frente do rosto como se estivesse engasgada. Kumbira estava prestes a tirar a moça do quarto quando notou algo mais perturbador que uma mera quebra de decoro. Siddhartha, evidentemente, se encantara com a beleza da moça. Seus olhos ficaram maiores e ele inconscientemente assumiu uma postura mais ereta, como um pavão, se exibindo diante da fêmea. Kumbira entendia dessas coisas. Ela observara o comportamento dos homens durante muitos anos e tal reação era inconfundível. Sem dizer uma palavra, esperou para ver o que aconteceria. Embora estivesse envelhecendo, Prajapati ficava o tempo todo de olho no príncipe e todos comentavam, nem sempre com aprovação, sobre a castidade de Siddhartha. Agora o rapaz não desgrudava os olhos da moça que havia rido dele. Sujata era jovem, delicada, com curvas nos lugares certos, cabelos compridos e pele aveludada. Ainda mais atraente, no entanto, era seu embaraço. Ela enrubescera ao perceber o interesse do príncipe. Kumbira sabia por sua experiência que aquilo era um desafio a que nenhum guerreiro conseguia resistir. Mas em vez de reagir com a arrogância que os aristocratas costumavam exibir perante uma conquista potencial, Siddhartha também corou. Por alguns instantes, o silêncio desconfortável entre os 2 jovens dominou o quarto de vestir. Rapidamente, Kumbira fitou entre eles, interrompendo o contato visual. Começou a enrolar o turbante vermelho ao redor da cabeça de Siddhartha. Por favor, me dê isso, disse ele, pegando o tecido das mãos dela. Você precisa deixar que eu faça alguma coisa. Enrolou o turbante com as mãos experientes, mas seus olhos continuaram em Sujata.
De onde ela é? Cumbira não conseguia se lembrar. As meninas do campo eram trazidas regularmente para a corte para trabalhar como criadas, e aquela era nova ali. Cumbira havia se acostumado com aquele tipo de moça. O rei constantemente renovava os rostos que ficavam ao redor do príncipe, como alguém que renova o estoque de trutas no riacho. Você não está aqui para ficar olhando feito boba, menina, advertiu Cumbira com ar de desaprovação. A menina fitou o chão. Não estava olhando, senhora. E não responda, você ainda tem muito que aprender. Talvez devesse começar em outro lugar. Cumbira fez um gesto com a mão e a enxotou dali. Ande, ande. Envergonhada, Sujata fez uma mesura e saiu dos aposentos. Ela poderia ter ficado, murmurou Siddhartha. Cumbira não respondeu. Ela não estava zangada com a moça. Só a tinha mandado embora para evitar que o príncipe fosse impossível na frente de pessoas que poderiam espalhar boatos pelo palácio. Se ele estivesse realmente interessado em Sujata, ou mesmo se sentisse apenas um interesse superficial pela moça, poderia chamá-la quando estivesse sozinho. Siddhartha voltou a ficar introspectivo e silencioso quando recebeu os toques finais em sua roupa. Uma pluma de pavão foi colocada em seu turbante e delicadas sapatilhas de cetim branco em seus pés. Franzindo a testa ao conferir pela última vez seu próprio reflexo, ele caminhou em direção à porta, mas depois se virou. Qual o nome dela? Perguntou em voz baixa, quase imperceptível. Sujata, respondeu Cumbira. Ele repetiu o nome sussurrando. Ah, então você reparou uma moça. Finalmente, disse Cumbira. Apesar de um vago sentimento apreensivo, era irresistível provocá-lo. Siddhartha ficou sério, mas era muito inseguro nesses assuntos para que sua reação parecesse autêntica. Tirou algo dentro de uma túnica e pressionou contra a palma de Cumbira, uma pesada moeda. O silêncio vale ouro, disse ele, com uma expressão grave e tímida no rosto. Cumbira sentiu e Siddhartha saiu dali sem fazer um ruído. Agora os dois partilhavam um pequeno segredo, mas Cumbira sentiu que ele estava se afastando dela para sempre. Não havia motivo para que tivesse essa impressão. Mas ela apertou a moeda na mão, como uma lembrança de uma causa perdida. Ah, como ela queria compreender o menino.